O que é avivamento? Avivamento é mudança de vida, de caráter, uma transformação. Isso sim é um avivamento. É importante termos isso em mente para que saibamos que diferenciar a questão do movimento pentecostal do avivamento propriamente dito. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas, na verdade, para tentar fazer situações, criar ou viver situações, ou dizer que é santo, diz que avivamento é o falar em línguas, é um movimento pentecostal, é o falar em línguas, é discernimento, é profetizar, os dons espirituais. Bom, isso é uma parte do avivamento. O avivamento genuíno, ele é mudança de caráter, mudança de vida, é uma transformação. E por que isso é importante? Porque não adianta a pessoa estar na igreja, né, no templo, louvando ao Senhor, tendo os dons espirituais, falando em línguas, tendo discernimento, né, e profetizando, e na verdade chega em casa e agride a esposa, não paga aquilo que lhe é devido, não dá o pagar aqui, é o que eu digo no sentido no geral, né, não dá o amor à esposa, e falando em pagar, é uma pessoa que compra e não paga, é uma pessoa que não tem, na verdade, valores cristãos. Então não adianta ter uma vida de movimento dentro da igreja, mas na verdade a vida cotidiana é uma vida de mentiras, uma vida de falsidade, é uma vida que não tem nenhum valor cristão. Então nós precisamos ter em mente que avivamento é mudança de atitude, é arrependimento de pecado. Isso sim é o verdadeiro avivamento. Esta é a lição número 3, o avivamento no Novo Testamento. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, ou melhor, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. E a questão também da raiz do avivamento também tem esse negócio. A raiz, toda árvore que cria raiz, essa árvore tende a ficar mais firme, ela fica mais forte. E por isso o avivamento, ele é cotidiano, ele é dia a dia, não é somente na igreja, né? O avivamento, ele é cotidiano, é todos os dias, todas as horas, né? Independente do lugar, eu preciso ter uma vida transformada. Se eu não me arrepender dos meus pecados, né? Se eu não tiver arrependimento, eu não tenho avivamento. Se eu não tiver uma transformação de caráter, eu não estou avivado, ainda que eu fale em línguas, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha discernimento de línguas entre tantos outros dons. Então nós precisamos ter muito isso em mente para que nós não venhamos cair nessa questão de que avivamento é somente na igreja. Introdução. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Nós temos que ter em mente, tanto nós homens quanto mulheres, que o Senhor nos comissionou para este propósito, para levar as boas novas de salvação a todo mundo. E como é que eu faço isso? Conhecendo a palavra do Senhor, tendo uma vida de transformação, me arrependendo dos meus pecados, tendo uma mudança de caráter, né? Porque se você quer de fato ter uma jornada cristã verdadeira em Cristo, você tem que firmar o seu caráter em Cristo. Você precisa ter firmeza naquele caráter que Cristo tem, né? Nós precisamos, né, viver a jornada cristã genuinamente. Nós precisamos viver na essência e não somente de aparência, tendo em vista que tantas vezes vemos pessoas, né, cristãos de modo geral, líderes, pastores de modo geral, né, membros, que vivem uma vida de mentira, que não é
o Evangelho de Cristo. Acham que porque faz isso ou aquilo na igreja, é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. A salvação ela é muito mais do que isso. Nós sabemos que a salvação não é pelas obras, mas é notório que a pessoa salva pratica boas obras. Então nós temos que andar de mãos dadas, tanto a obra quanto a fé em Cristo. E para que isso? Para que eu assim, vivendo a palavra genuinamente, tendo uma vida genuinamente cristã, eu possa levar essa vida a outras pessoas, nesse conhecimento de Cristo a outras pessoas. E por que isso? Porque somente eu, tendo uma transformação, eu consigo testificar de Cristo. Se eu não tenho uma transformação, eu não consigo testificar de Cristo, porque como é que eu vou testificar de alguém que não me transformou? Como é que eu vou testificar, falar de amor de uma pessoa que eu não sinto amor por Cristo? Então nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ser, de fato, avivados, né, no sentido de ter a nossa vida transformada, para que assim nós venhamos levar a palavra de Cristo genuinamente. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas estão levando a palavra de Deus, mas não é uma palavra genuína. Falam muito hoje, né, principalmente hoje, falam muito na questão do evangelho do amor, né, que só existe amor. Nós sabemos que o evangelho, a raiz principal do evangelho é o amor, mas eu digo o seguinte: você pode fazer o que você quiser porque Deus te ama a si mesmo. Independente de que nós venhamos fazer, Deus vai continuar nos amando. Só tem uma diferença. Se alguém faz o que faz e Deus continua amando, mas se essa pessoa morrer na prática do pecado, mesmo Deus amando, essa pessoa não verá a Deus, irá para a perdição eterna. Então nós temos que ter amor para falar isso a outras pessoas, levar o evangelho genuíno, é um evangelho que é um evangelho de amor, e isso inclui falar a verdade para essa pessoa, para esse pecador, para que ele venha se arrepender e assim livrar a sua alma do inferno. O avivamento nos evangelhos, e levando outra questão importante, sabendo que o ponto principal é amar a Cristo acima de todas as coisas, né? Não somente ser cristão só para escapar do inferno, nós temos que ter amor a Cristo. O avivamento em João. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Quando conhecemos a Cristo, olha só o que acontece. Ele preenche o vazio da alma com a salvação. Aqui é importante notar que muitas pessoas dizem o seguinte: você tem um vazio do tamanho de Deus. Isso pode parecer bom em princípio, mas não é, porque quando nós falamos isso para alguém, essa pessoa vai entender que ela pode continuar praticando o que ela pratica porque ela tem um vazio dentro dela, e ela praticando esse pecado vai preencher esse vazio. Então nós precisamos compreender que o que Cristo preenche em nosso coração é o desejo pela salvação, e não que a questão do pecado, né? E não para ter uma situação de pecado. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio. Então ele preenche o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. O que é esse negócio? Toda pessoa ela tem uma necessidade espiritual. Muitas vezes ela nem compreende o que é. Muitas vezes ela está procurando preencher isso de uma forma equivocada. Entretanto, isso também a questão emocional. Então veja que Cristo ele vem nos avivar justamente nesse sentido, que é preencher o vazio do nosso coração com a salvação, porque quando nós preenchemos, quando Cristo nos preenche com a salvação, com a alegria da salvação, independente da minha circunstância, independente do que eu estou passando, eu continuarei louvando ao Senhor, porque eu sei o valor que o Senhor, né, que a salvação tem. Então eu consigo compreender que independente do que aconteça na minha vida, eu tenho essa alegria no coração, né? Então vem também justamente por causa da salvação. Então vem a questão espiritual e emocional. Então o Senhor ele preenche todo este negócio. Agora, mais uma vez eu vou enfatizar que é perigoso nós falarmos para alguém, um pecador, que você tem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Quando nós falamos isso,
como eu falei no início, anteriormente, parece em princípio que é uma boa coisa, mas não é. Porque a pessoa pode compreender, pode não, ela vai compreender o seguinte: bom, eu posso continuar então a fazer o que eu estou fazendo, porque eu sei que agora eu sei que eu faço isso porque eu tenho um vazio. Então ela vai continuar fazendo. Isso não quer dizer que ela vai querer a Deus. Isso não quer dizer que ela vai querer a Cristo. Às vezes ela pode querer continuar praticando o que pratica sem querer a Cristo, mesmo sabendo que agora Cristo é o único que pode preencher. Então nós temos que ter cuidado com esse negócio. O avivamento em Mateus. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Como Jesus é o profeta, aliás, é o Messias anunciado pelos profetas, Mateus teve essa incumbência de revelar isto aos judeus e ao mundo. E nós, da mesma maneira, nós devemos levar às pessoas, né, a mensagem de que Cristo é o Messias. É Ele que é o Cristo, né? Ele é o Messias. Né? Então nós precisamos levar essa palavra de salvação, mais uma vez enfatizando que o avivamento ele vai trazer justamente isso, a mudança de vida da pessoa. A pessoa hoje está numa vida completamente perdida, mas aí nós levamos a palavra que Cristo é o Messias, ele aceita a Cristo como Salvador e assim ele tem uma vida avivada. O avivamento em Marcos. Primeiro ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto evangelista, é melhor a gente ver daqui de um ponto, que é um pouco longo. Então vejamos, primeiro ele mostra que Jesus é o servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Jesus, algumas pessoas dizem que Jesus levou sobre si no madeiro as nossas enfermidades. Não é verdade. E por que não é verdade? Porque Jesus já curava antes de ir para a cruz. Jesus já tinha o poder de cura. Então Jesus ele tem o poder de curar. Ele também tem o poder de expulsar os demônios, as forças da natureza. Lembra que o Senhor Jesus, certa vez, ele expulsou demônios e os demônios pediram para ir numa manada de porcos. E o Senhor assim o permitiu. Ou seja, o Senhor domina sobre os demônios. As forças da natureza. A questão da natureza tem aquela questão clássica lá da tempestade, que o Senhor mandou o vento parar, o mar também. Por que ele fez isso? Porque ele tem todo o poder, então ele tem domínio sobre a natureza. Sobre a morte, o Senhor tem o domínio sobre a morte porque ele ressuscitou a Lázaro. Somente Cristo pode fazer isso. Por quê? Porque ele tem total domínio sobre a morte. A morte não tem nenhum domínio sobre Cristo. É Cristo quem domina a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Então vejamos aqui que Jesus, como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, parece que não é muito diferente hoje. Muitas pessoas que se dizem líderes cristãos estão, na verdade, fazendo o quê? Maltratando Jesus, né? Colocando Jesus de qualquer maneira. Muitas vezes nem levam em consideração a pessoa de Cristo, falam somente de si. Então veja que já é uma situação, né, que vai trazer, né, nos traz a ideia de que parece que o cenário parece não ter mudado muita coisa. Foi traído por Judas e um de seus discípulos, que no caso Pedro, né? E humilhado pelos soldados romanos. Então, qual a tendência hoje? Nós temos que ter também em mente que, assim como Cristo foi humilhado, algumas vezes nós também seremos, por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo. Então, nós temos que ter maturidade para este negócio. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. O Senhor sempre triunfará em todos os aspectos. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas tem uma questão muito interessante, que Lucas era médico. Então ele, como médico, ninguém melhor do que ele para falar sobre a humanidade de Cristo. Ele deixa claro que, de fato, Jesus ele era um homem, 100% Deus. Então ele mostra claramente que, de fato, Jesus
tinha essa questão humana. E por que ele fazia? Por que ele fazia isso tão bem? Porque ele era médico. Quem melhor, claro, no sentido humano, quem melhor conhece uma outra pessoa do que o médico? O médico ele consegue avaliar situações. Às vezes você está sentindo uma dor, por exemplo, uma enfermidade, você vai ao médico, o médico te dá o diagnóstico, te dá um remédio, ou talvez a cura, porque o remédio ele não cura, né? O remédio na verdade é para remediar, então mas ele pode te dar uma cura. Então é claro que no modo geral o médico vai sempre receitar um remédio e não a cura, né? Mas o médico ele sabe exatamente o que está acontecendo conosco. Por quê? Porque ele é médico, ele estudou para isso. Então, médico, o Dr. Lucas, né, sabendo disso, ele falava corretamente sobre Cristo, sobre a humanidade de Cristo. Né? Sinopse: o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. É muito importante essa palavra, porque você vê aqui em Atos Jesus falando sobre batismo com o Espírito Santo e não vê ele falando sobre batismo com o Espírito Santo com fogo. Isso é uma polêmica bem prática das Assembleias de Deus. Mas é bom deixar claro que quando Jesus falou sobre o arrependimento, sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, estava falando com fogo sobre o arrependimento. Como os discípulos já eram arrependidos, eles não precisavam mais ser batizados com fogo, eles eram apenas batizados. E por que isso é importante dizer? Porque muitas pessoas querem colocar o Espírito Santo como tendo dois degraus. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e a outra que é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo é mais espiritual do que apenas essa outra que é apenas batizada com o Espírito Santo. Isso não tem a base bíblica. O Espírito Santo ele é um só. Não existe dois patamares, não existe dois degraus no Espírito Santo. Ele é apenas um. Então, quando Cristo fala aos seus discípulos, ele fala para ser batizado com o Espírito Santo. Não existe para o cristão, salvo na pessoa de Cristo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele é apenas batizado com o Espírito Santo. E nós devemos buscar a cada dia mais o batismo com o Espírito Santo, porque sim, ainda é para os dias atuais. Se porventura você ainda não recebeu essa promessa ainda não se cumpriu na sua vida, você pode e deve continuar buscando, porque certamente, segundo a vontade de Deus, ela irá se cumprir na sua vida. A descida do Espírito Santo. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo. Para executar a grande comissão, para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Isto aqui é algo bem peculiar e é precioso que nós falemos sobre isso. Por que isso? Porque geralmente, como está aqui na nossa lição, as pessoas dizem que somente quem é batizado com o Espírito Santo pode ser a grande comissão. Bom, o que aconteceu aqui foi a descida do Espírito Santo, foi uma promessa. Então, Jesus falou que ia ser batizado depois, não muito depois desses dias, então aconteceu. Por quê? Porque Jesus havia prometido para aqueles dias. Então é claro que eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Então, com base nisso, as pessoas falam o quê? Justamente o que está aqui. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. O avivamento aqui nesse sentido é o batismo com o Espírito Santo. Não é assim que funciona. A pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela pode e deve pregar o Evangelho. Ele é tão apto a falar do Evangelho do que aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Não há diferença nesse negócio. Nós precisamos ter muito cuidado, porque até hoje as pessoas sempre falam, sempre batem nessa tecla. A pessoa, para evangelizar, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Não, não precisa. Ele tem que dar testemunho de Cristo. Para alguém dar testemunho de Cristo, não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Basta ter aceitado a Cristo como Salvador. Se aceitou a Cristo como Salvador, ele certamente pode, claro, e deve falar do amor do Senhor Jesus. Sinopse: o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse.
Nas epístolas paulinas, todavia, e especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Sim, nós devemos continuar em compreender que nós devemos ser cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito ou batizado com o Espírito Santo são coisas diferentes. Há pessoas que são cheias do Espírito, mas não é batizada. Há pessoa que é batizada, mas não é cheia. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e são cheias. E há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e também não são cheias do Espírito. Então, nós devemos nos encher. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Buscando as coisas que são de cima, como diz Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Quando nós buscamos as coisas que são de cima, nós estamos nos enchendo do Espírito. E como é que eu vou buscar as coisas que são de cima? Orando ao Senhor, pedindo direção em tudo que eu faço. Quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu tenho fé no Senhor. Então eu estou assim me enchendo do Espírito. Quando eu vou à igreja adorar o nome santo do Senhor, em espírito e em verdade. Então isso vai fazer com que a pessoa venha a ser cheia do Espírito. Então é isso que nós temos que fazer, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos continuar sendo cheios do Espírito Santo. Nas epístolas gerais ou universais, aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Quando vemos a perspectiva avivalista, vemos que uma verdadeira vida cristã parece, que somente aquela pessoa que é avivada é uma pessoa santa, é uma pessoa santificada. Lê do engano. A Bíblia nos fala até acerca desse negócio. Mateus, capítulo 7, vai nos dar um norte sobre este negócio. Mateus, capítulo 7, versículo 22, olha só o que a Bíblia nos fala. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Olha, profetizar. E em teu nome não expulsamos demônios? Olha que experiência extraordinária, pessoas que expulsam demônios. E no nome de Jesus. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Viu como isto é perigoso, essa questão de ser avivalista? Às vezes pessoas expulsam demônios no nome de Jesus, profetizam no nome de Jesus, faz milagres no nome de Jesus, mas Jesus não o conhece. E agora? Então nós precisamos compreender que santidade é cotidiano. Não é porque uma pessoa fala em línguas, porque faz milagre, que Deus opera um milagre através dessa pessoa, que essa pessoa é santa, que essa pessoa é salva. Nós temos que ter cuidado com esse negócio. A nossa vida cristã se resume em fé, salvação e obras, e a fé sem obra, ela é morta. Então nós devemos fazer o quê? Ter fé no Senhor Jesus e praticar boas obras, tendo em vista que nós temos fé para praticar boas obras. Ou seja, isso são valores, o valor da fé e da salvação. Para quê? Para que nós não venhamos ouvir isso da parte do Senhor. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então é uma palavra muito dura. Então nós devemos ter consciência no nosso coração de que não nos deixamos enganar pelas aparências. E nós também não devemos viver de aparência. Nossa vida cristã precisa ser uma vida de essência e não de aparência. No livro do Apocalipse, ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Aí sim, depois do milênio, durante esse período, que nós veremos de fato o maior e o último avivamento. Depois disso não haverá mais. Todos nós estaremos nas mansões celestiais para todos sempre. Todos nós seremos iguais diante do Senhor, como já somos aqui na terra. Mas lá não precisará mais ser batizado com o Espírito Santo.
Lá não precisará. Por quê? Porque nós já estaremos. Nós seremos como Cristo. Né? Olha que coisa espantosa. Seremos como Cristo, teremos a mente de Cristo. Então seremos todos iguais, teremos o mesmo pensamento de adorar e bendizer o seu santo e poderoso nome, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e para todo o sempre. Sinopse: o avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. Conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. De modo geral, é claro que uma vez que alguém tem a vida transformada, assim como Paulo, né? Paulo foi transformado, teve seu caráter transformado, foi batizado com o Espírito Santo, né? E foi um grande homem de Deus. Assim também, nós também devemos assim ser. É claro que nós não seremos como Paulo, porque Paulo escreveu 13 cartas da Bíblia e nós não precisamos escrever uma outra carta para a Bíblia, né? Porque não haverá outra Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos ser como Paulo, assim como ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, né? Sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo, que nós devemos imitar, até mesmo Paulo, né? Procurar as coisas que são de cima, procurar estar com o Senhor. É claro que nós sabemos que o nosso líder principal é Cristo, nós devemos imitar a Cristo, mas aqui o que eu quero dizer é que nós devemos ser como Paulo, batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito. Para quê? Para falar às pessoas, né? Usar de estratégia, como Paulo usava de estratégia para falar às pessoas, para pregar o Evangelho a toda criatura. E por que isso é importante? Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito, tem uma vida avivada diante do Senhor e você fala da palavra para as pessoas aceitam aquilo porque vem baseado num testemunho seu. Você não está somente falando do Senhor Jesus, mas as pessoas testificam de Cristo na sua vida, porque vê que de fato Jesus está contigo. Então você é diferente, você é o sal da terra, você é completamente diferente. Então quando nós devemos ter isso, ser avivados, e aqui o avivado que eu quero dizer, não somente batizado, mas ainda que não seja batizado, mas ter uma vida cotidiana pautada na palavra. Nós devemos ser testemunhos de Cristo. Como eu falei anteriormente, não há necessidade de ser batizado com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Mas se for batizado, ok. Mas nós devemos compreender que a igreja é avivada no sentido amplo da palavra. Isso significa dizer que a igreja ela é pautada no cotidiano, né? Que eu quero dizer, né? É uma questão que no cotidiano a igreja de Cristo ela tem uma vida cristã, ela tem valores cristãos, ela dá um testemunho de Cristo. Isso é avivamento, tem uma vida transformada, uma vida que se arrependeu dos seus pecados. Revisando o conteúdo, número 1, porque sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Número 2, servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Servo sofredor e servo triunfante. Número 3, mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Número 4, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Número 5, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula avivada, uma vida avivada diante do Senhor e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!